meu nome é Fabiana Zambon. Eu vou dar algumas dicas, as principais dicas para o uso vocal do professor. A voz é a principal ferramenta de trabalho do professor. Sem voz, dificilmente o professor consegue passar todo o conteúdo que ele tem para os alunos. Além disso, a voz é uma importante ferramenta de comunicação. Por meio da voz, o professor passa se ele está fazendo uma brincadeira, se ele está dando uma bronca, se é um momento mais sério de aula. Então, pela voz ele passa todas as intenções e as emoções do discurso. Como, por exemplo, um maratonista que sempre faz um check-up para ver como está o coração, para ver como que está a questão física, o professor, pelo menos uma vez na vida, tem que ter um check-up vocal. Que ele não espere ter sinais e sintomas de voz, como rouquidão, dor na garganta, para fazer uma avaliação preventiva. A situação ideal para o bem-estar vocal do professor é que ele tenha um ambiente mais favorável para o uso vocal, que ele não tenha tanto ruído interno ou externo à sala de aula, que, se possível, ele possa usar um microfone e que ele tenha treinamento de voz e comunicação. Que ele já entre no mercado de trabalho, nesse mercado de trabalho que oferece um risco para a voz, sabendo como aquecer e desaquecer a voz e usando a voz de uma forma mais consciente. O ideal para o aquecimento e desaquecimento vocal é que o professor sempre tenha orientação fonoaudiológica prévia e para cada professor seja desenvolvido um programa de aquecimento vocal de acordo com as necessidades daquele professor. Então, por exemplo, uma estratégia muito boa em sala de aula é ter uma boa articulação, articular bem as palavras. Então, para um professor que não articula muito bem, que tem uma articulação mais imprecisa, o ideal é que nesse aquecimento ele tenha exercícios articulatórios para já entrar em sala de aula mais consciente dessa questão. O que pode prejudicar a voz do professor? Falar por muito tempo no mesmo tom de voz, não variar muito a voz em sons finos e grossos, falar muito alto o tempo todo e, às vezes, o professor, por falta de percepção, ele vai embora também para casa falando muito alto. E ele não percebe quais são os momentos em sala de aula que ele pode diminuir um pouco o volume da voz. Se num momento dá para fechar uma porta, dá para fechar uma janela, se em alguns momentos dá para desligar um ventilador para diminuir o ruído em sala de aula. Então, ficar muito atento à questão do volume, à questão da variação vocal. É importante também o professor evitar cigarro, consumo excessivo de álcool, vai ser mais um fator que prejudica a voz. É importante o professor perceber se ele está tendo muita azia, muita queimação, muita dor de estômago. Esses sintomas podem denunciar um refluxo gastroesofágico, que é o ácido do estômago que pode voltar e chegar até a região da laringe, até a região das pregas vocais e irritar essa região e aumentar e favorecer a rouquidão. É importante também que o professor beba muita água enquanto está dando aula. Então, leve uma garrafinha e beba pequenos goles enquanto está dando aula. O professor deve ficar muito atento à postura corporal. Quando ele precisar falar por muito tempo, olhar para os alunos, ficar de frente para os alunos e evitar falar de costas para os alunos, porque a partir do momento que ele fala de costas, automaticamente ele aumenta o volume da voz e a voz bate na parede para chegar para os alunos. No momento que ele está olhando para todos, a voz vai diretamente aos alunos.